A Associação Empresarial de Sintra, vou começar por dizer o que é que foi feito logo à partida, logo no início dos primeiros sinais desta crise, ou seja, desta pandemia. Nós em março tivemos uma reunião onde começámos, pronto, naquela altura ainda numa fase muito inicial, para ver o que é que poderia acontecer a seguir. Nós começámos logo por tomar umas primeiras medidas, a criar um plano de contingência para cada setor, para protegermos os nossos sócios. Previmos logo que iria haver algumas dúvidas e algumas dificuldades pelos associados e tomamos algumas medidas, nomeadamente criámos um gabinete de apoio aos nossos associados, com uma equipa pluridisciplinar, para conseguir que os nossos associados ligassem e entrassem em contato connosco para esclarecer algumas dúvidas sobre aquilo que se estava a passar, né? Sobre as medidas que o governo foi lançando, sobre as condições de abertura, as condições de fecho, né? Porque isto começou por fechar tudo, né? E havia algumas empresas que poderiam estar abertas, algumas tinham mesmo que estar abertas, e tivemos que tomar essas medidas. Vou dar aqui alguns números, por exemplo, eu tenho aqui uma cábula. Portanto, nós lançámos 80 circulares informativas, que fomos lendo. Eu estou a ver um bocado eco. Fomos recebendo as notificações das medidas que iam sendo aplicadas. Preparámos modelos de planos de contingência para os negócios terem. Guias de segurança no trabalho, para o comércio, serviços e indústria, guia de segurança alimentar, 10 guias setoriais para a reabertura dos estabelecimentos, quando foi caso disso. Tivemos uma parceria ativa dos fornecedores de EPIs, dos equipamentos de proteção individual, para estabelecer esse contacto entre as empresas que precisavam de ter esses equipamentos para proteger os seus funcionários. Criámos uma rede de entregas em Sintra, para ajudar na distribuição e numa nova realidade que alguns negócios tiveram que se adaptar. Tivemos 8 webinars com a participação de 420 participantes. Apoio a instituições na doação de bens alimentares com ligação às empresas e lançamento de formações online. Aqui um bocado à semelhança como a SECOA começou aqui do meu colega de quadros, também lançou na sua empresa. Criámos também e dinamizámos uma campanha que ainda está online, mas no início se chamou Estamos Abertos, que era era um grupo de Facebook onde podíamos divulgar os serviços que continuavam abertos, apesar do confinamento, alguns poderiam estar abertos. Lançaram alternativas ao plano de contingência para poderem estar abertos. Este grupo já conta com mais de 3.000 membros, e este grupo passou-se a chamar-se Sintra Somos Comércio Local. Portanto, é um ótimo nome para a gente refletir aqui um bocado, e é precisamente para divulgar aqueles negócios que estão abertos e que estão prontos para receber os fregueses e promover, lá está, a alma do comércio local, que é isso que nos aflige muito. A Associação tem recebido dezenas de chamadas diárias de parte dos comerciantes e tentamos expor as suas dúvidas. E quais são essas dúvidas? Nomeadamente são dúvidas do foro, tanto a nível de aplicar os planos de contingência, a nível de tentar compreender as medidas aplicadas, as suas dúvidas sobre os layoffs, sobre que planos é que podem ter para proteger os seus funcionários, medidas de reestruturação, algumas de créditos, algumas de dificuldades financeiras que possam ter, nível de gestão, e a associação, como tem uma equipa que presta apoio jurídico, de gestão e de todos os serviços jurídicos, consegue responder a essas necessidades, e prestamos esse apoio numa lógica de mais
mais económica para os nossos associados, para eles também se sentirem que têm alguma associação para os proteger e para os ajudar naquilo que for necessário. Não sei se quer questionar alguma coisa em específico. Ou... Se calhar passávamos agora para o José Quadros, está bem? Sim, sim, sim. E depois abrimos uma conversa aqui. Exatamente. Mais... Pode ser? Claro que sim, claro que sim. O José Quadros é formador na área comercial no SECOA, mas é também proprietário de uma loja de comércio local em Lisboa e esteve sempre ligado às associações comerciais. Pode-nos contar um bocadinho da sua experiência nesse sentido? Como é que foi viver, como é que foi ter um negócio e de repente ter surgido esta pandemia e como é que viveu? Como foi viver isto na primeira pessoa? Ok, então boa tarde a todos. Primeiro, obrigado, Margarida, e obrigado é uma associação de freguesias, não é? Uma Massamá e Montabrão. União de Freguesias. União de Freguesias, exatamente. A Massamá e Montabrão. Boa tarde também ao meu colega de painel e a toda a gente que está aqui presente. Sim, eu achei graça que a Margarida no princípio, quando apresentou, falou da minha experiência do Bernardo no comércio. Estávamos aqui enquanto pessoas experientes nisto, não é? Experientes que haver, porque nesta situação nova de pandemia a experiência é zero, não é? Acho que é de facto uma situação em que, pronto, toda a gente é apanhada, enfim, até os especialistas nas áreas da saúde pública estão apanhados de surpresa e, portanto, há muito pouca experiência em relação a esta situação. No entanto, falar sobre a minha história, só para dizer, não é uma loja, são duas, há uma grande principal na Rua Augusta, uma outra na Avenida Guerra Junqueiro, e de facto o que sucedeu foi que nós tivemos, portanto, o decreto do estado de emergência que obrigava tudo a fechar no dia 20, não é? No dia 20 de maio, mas nós já no dia 17 já tínhamos fechado as lojas. Já tínhamos fechado, enfim, já tínhamos fechado porque era evidente o que se estava a passar e também já não tínhamos clientes e, portanto, ter os colaboradores a correr risco de transportes públicos para se deslocarem para as lojas, etc., quando já não havia vendas, não é? Se ainda estivéssemos a vender, se calhar podíamos fazer um esforço, um sacrifício, mas não, fechámos no dia 17. Portanto, depois o decreto do estado de emergência entrou em vigor no dia 20, pronto, e nós estivemos fechados desde o dia 17 de março até o dia 7 de maio. No dia 4 foi permitida a reabertura, mas como na verdade só soubemos isto numa sexta ou num sábado, reabrimos apenas na quarta-feira, dia 7, e usámos aqueles dias de 4 a 7 para preparar as lojas para esta nova fase, implementando todas as medidas recomendadas e obrigatórias da Direção-Geral de Saúde e mais algumas. A nossa ideia foi sempre ir para além das medidas obrigatórias, porque a ideia era que os clientes, conforme fossem chegando à loja, que naturalmente iriam com medo, iriam com preocupação, mas mesmo assim aqueles que fossem, se chegarem à loja e perceberem que estavam ali perfeitamente seguros. E, portanto, fomos para além das medidas, depois eu posso dar um exemplo se quiser, mas fomos para além das medidas obrigatórias e reabrimos no dia 7 de maio. Portanto, nós tivemos desde 17 de março a 7 de maio com as portas fechadas e com vendas igual a zero. Vendas igual a zero. Uma situação absolutamente única, extraordinária. Eu lembro-me sempre, eu não estava lá nessa altura na loja, mas eu lembro-me sempre do meu encarregado de contar que no dia 25 de abril de 1974 a loja ainda abriu e ainda se venderam 4 metros de tafetá de forro. Depois lá se percebeu que havia uma revolução e lá se fechou a loja. E lembro que no dia do incêndio de Chiado eu fui das primeiras pessoas a chegar à Baixa, porque nós tínhamos uma outra loja, que era uma sociedade em frente, e essa nossa sócia vivia na Baixa. E então me ligou às 4 da manhã a dizer que a Baixa estava a arder. Eu cheguei à Baixa às 4h30, ainda consegui estacionar o carro no Recio mesmo. E ainda às 9 horas, de quando abrimos, na altura não abrimos às 9, ainda se vendeu. Ora bem, portanto, esta é uma situação bastante extraordinária. Nós tivemos desde o dia 17 de março, até ao dia 7 de maio com vendas igual a zero. Com uma agravante, uma coisa particular é, o nosso negócio são tecidos, não é? Tecidos para roupa, tecidos para confecção de senhora, e portanto é uma atividade muito sazonal, que tem 2 estações, primavera, verão, outono e inverno, e que, ao contrário do pronto a vestir, que as pessoas compram muito, os meses fortes são já, de facto, os meses já de junho, julho, agosto, que as pessoas compram e investem, não é? No nosso caso, os meses fortes são mais cedo, porque as pessoas têm que comprar e mandar fazer, não é?
E então nós já tínhamos dentro de casa toda a coleção, ou praticamente toda a coleção da primavera-verão. Ou seja, tínhamos as compras todas dentro de casa, não é? E as vendas, de repente, foram iguais a zero durante aquele período. Pronto, depois lá retomámos a atividade de forma reduzida, obviamente, não é? Eu depois posso dar aqui um exemplo, mas não quero estar aqui a alongar muito nesta intervenção inicial. Portanto, relançámos a atividade, obviamente que utilizámos o layoff, toda a gente esteve em layoff, os 5 colaboradores, temos 5 colaboradores que estiveram em layoff total durante este período, e quando reabrimos com 2 dos colaboradores, apenas 2, 3 mantêm ainda agora não, terminou agora no fim do mês, mas iremos recorrer, mas 2 dos trabalhadores, apenas com 2 dos nossos colaboradores em layoff parcial, não é? Retomamos a atividade. Posso-vos também dizer que desde que retomamos a atividade, eu não tenho problema de vos contar isto, a verdade é esta, desde que retomamos a atividade, as nossas vendas, a nossa quebra nas vendas é de 70%, desde que retomamos a atividade. Portanto, não só tivemos 1 mês e 20 dias com vendas iguais a zero, como temos agora já 2 meses com uma quebra de vendas igual a 70%. É natural, é fácil de explicar, estamos na baixa, não há turismo, não há também as nossas clientes de Angola, enfim, são de sítios de toaleta, as nossas clientes de Angola e de Moçambique, também não sendo exatamente turistas, mas também não podem vir, não há cerimónias, não há casamentos, não há batizados, não é? Portanto, esta limitação de 10 pessoas, e portanto estamos com uma quebra de vendas neste momento, desde que reabrimos, de 70%. E portanto é uma fase, portanto, para vos contar a história e qual é a situação, com números concretos e percentagens, para perceberem exatamente a situação atual. Então, se calhar, íamos tentar perceber um pouco o que é que a nível de loja, o que é que se pode fazer, ou o que é que fez para que, disse há pouco, os clientes se sentirem seguros. Isso é muito importante nesta altura do campeonato. Os clientes sentirem segurança e poderem entrar, irem às lojas, aos restaurantes, às esplanadas. Não sei se quais foram as iniciativas que tomaram e se tiveram apoios para isso. O que é que a sua loja... Sim, senhora Margarida. Olha, vou-lhe dar um exemplo do que é que eu considero. Eu também sou cliente, não é? De outros sítios. E eu lembro-me que a primeira vez que as lojas reabriram, os restaurantes reabriram, eu lembro de tomar um café, é um sítio onde eu costumava tomar café antes da pandemia. E lembro que o senhor estava com a máscara por baixo do nariz, que enquanto tirava o café escoçou o nariz 1 ou 2 vezes. Depois ainda bem que ele me serviu o café num copinho de cartão, porque eu fiquei finalmente a voltar a ver um café numa chávena e tal. Ainda bem que ele me serviu, porque ele veio o copo de cartão, não me precisou dizer nada, e deitei aquilo fora e pensei assim, eu não volto aqui. Não me senti seguro. Eu acho que isto é o pior que se pode fazer numa altura destas, não é? As pessoas estão com medo, estão não sei o quê, tenho menos clientes, então agora, se eu nunca os posso perder, agora é que eu não posso perder nenhum, não é? Porque eu tenho muito menos clientes, não é? Pronto. E eu pensei, isto é o que não pode acontecer, é a última coisa que pode acontecer. Pronto. Portanto, aquilo que nós fizemos na loja foi introduzir todas as medidas da Direção-Geral de Saúde, e as medidas eram simples, obrigatoriedade do uso de máscara, além da sinalização dentro da loja, a obrigatoriedade do uso de máscara, a utilização do álcool gel, que não era obrigatório, mas pronto, o que era obrigatório era a utilização do uso de máscara no interior pelos colaboradores e pelos clientes, eles eram obrigados, e era também, em termos da área da loja, o número de máximo de clientes que lá estava. E portanto tudo afixado. Pusemos uns cartazes bem arranjados, uma coisa com o bom aspecto na loja que dizia isso, mas acrescentámos mais 1 ou 2 coisas, não é? Portanto, pusemos dispensadores de álcool gel, na loja logo à entrada, uma coisa bonita, de pé, ou seja, o dispensador é de pé, não estou lá a tocar com a mão, carrego com o pé e aquilo dispensa-me de pé. Pusemos um tapete, que é um tapete, enfim, que é todos os dias, 1 ou 2 ou 3 vezes ao dia, consoante o tráfego, infelizmente 2 vezes ao dia, o tráfego não é muito, é colocado um produto que é um produto que serve para desinfetar os sapatos. No fundo a ideia foi reduzir ao máximo o risco. Temos 2 balcões apenas a funcionar, só podem estar 2 pessoas dentro da loja, e a ideia é, se entra só uma pessoa, a pessoa entra, é atendida naquele balcão, e se entra outra pessoa sai, aquele balcão é desinfetado sempre. Se por acaso entra uma segunda pessoa, porque podem entrar 2 dentro de lojas, nós pedimos à pessoa para se deslocar, dirigir ao outro balcão, porque não vai haver tempo para desinfetar este balcão antes de atender aquela pessoa. Portanto, fizemos isso, explicamos às pessoas, não é?
Temos junto na caixa registradora o POS, tem uma proteção que é desinfetada após cada utilização. Temos luvas, as chamadas luvas de palhaço, são umas luvas de utilização única, e temos também cotonetes biodegradáveis, porque há pessoas que preferem usar a luva e tiram a luva e deitam logo no caixote que está ali, ou outras pessoas preferem usar um cotonete biodegradável para clicar com o cotonete, etc. Mas, José, para além dessas especificidades mais técnicas, mais físicas, digamos assim, houve alguma preparação, por exemplo, dos funcionários? Alguma sensibilização? Sim, aliás, engraçado perguntar-me isso, Margarida, porque numa das razões que nós abrimos, não a 4, mas a 7, foi não só preparar a loja com isto tudo, mas depois fazer um bocadinho, acho que é da minha de formação, de formador, que é fazer o roleplay, a ideia do roleplay. Vamos lá entrar na loja e vamos lá ver se isto resulta, porque às vezes isto na cabeça é umas ideias e tal, vamos lá ver se isto resulta. E uma das coisas que nós fizemos foi isso, eu fiz de cliente, entrei no dia 5 e no dia 6, eu fiz várias vezes cliente, entrei, como é que é, e fiz algumas coisas, e olha, pode-me trazer a peça lá fora para eu ver, que é uma coisa que se faz. Fizemos roleplay, várias vezes roleplay, simulações de coisas que às vezes acontecem, para ver, olha, o cliente não quer, agora eu não quero, eu não me apetece desinfetar as mãos, não é obrigatório, não, e portanto eu mexer nos tecidos. Pronto, o que é que se pode fazer? Eu peço à cliente, olha, eu não tenho que desinfetar as mãos, mas então vou-lhe pedir para não mexer nos tecidos. Mas eu quero mexer à vontade, não posso. Não, pronto, pode. A única questão é que se mexer, vamos ter que pôr estes tecidos de quarentena, a senhora já viu, pronto. Vamos fazendo estas simulações, ou coisas do género, importa-me trazer o tecido cá fora à luz do dia para eu ver bem as cores, que é uma coisa que acontece. Então, como é que é? Consegue-se levar lá fora e depois traz para dentro os sapatos, pronto. O que nós fizemos foi um conjunto de roleplays, não é? Com os colaboradores, para perceber... Colocá-los logo em situações que poderão existir e causar alguma dúvida, não é? Exatamente. Reais, o mais reais possível, provavelmente não conseguimos. Até agora, de facto, ainda não apareceu nenhuma situação extraordinária, nada que nós não tivéssemos imaginado, mas não me admira que aparecem sempre coisas que nós não conseguimos prever. Mas a ideia foi simular, não é? Criar o maior número de possibilidades, que transmitisse segurança aos colaboradores, por exemplo, usámos as viseiras com máscara, depois percebemos se as viseiras se era prático, se não era, se os clientes se sentiam mais confortáveis, acabámos por abandonar as viseiras e mantivemos só as máscaras, depois melhorámos as máscaras, passámos a ter máscaras com o logo de loja com história, houve pequeninos melhoramentos que foram fazendo, as máscaras, fomos melhorando. Pronto, foi isso. A imagem aqui também começa a ter algum impacto, não é? E claro, começam a ter cuidado com essa imagem, não é? Sim, claro que mesmo sim, claro a que sim. personalização das máscaras poderá ser efetivamente um ponto diferenciador. Sim, exatamente. Desde as máscaras até ao próprio dispensador, que escolhemos uma cor que ligasse com as próprias montras, com a estrutura das montras, com o logo ao tamanho da loja, enfim. José, há uma frase que eu gosto muito que é... chamar aqui o Bernardo à conversa também, pode ser? Claro. Porquê? Porque o comércio local, lá está, é um comércio de proximidade, não é? É aquilo que estávamos a falar, que há sempre pessoas que querem experimentar os tecidos, querem de certa forma ter alguma familiaridade com a pessoa que está no estabelecimento. Bernardo, como é que podemos criar esta aproximação à distância? Certo. Pronto, antes de mais dizer que aqui a minha área da área de marketing digital, né, da comunicação digital, e neste momento criou aqui um papel importante aqui numa oportunidade que foi criada também devido à pandemia, parece a oportunidade de ser um bocado assim repuxado, mas que criou. Por exemplo, ouvimos falar muito da era da globalização, não é? Que os negócios passavam-se a fazer para o mundo e que a nível de comércio local estaria até um bocado reduzido. E esta pandemia veio criar aqui uma nova visão, que já estava a ser de certa forma orientada de forma natural, mas a pandemia veio acentuar, que é, podemos vender local também de forma global. E o local passou a ganhar outro ênfase e a tal proximidade, a tal qualidade, o tal serviço personalizado que os pequenos conseguem oferecer e que os grandes não conseguem. E a acessibilidade ao mundo digital tornou-se
tão fácil, o entrave que havia à entrada foi reduzido e tornou-se muito fácil de qualquer pessoa promover-se na área digital. E os negócios não são exceção. E uma das particularidades que o digital oferece é dar a oportunidade de conhecer melhor os clientes. É possível arranjar dados, recolher dados, recolher dados de uma forma, pronto, recolher dados às vezes é visto como uma má coisa, né? Mas pode-se, o tal, porque antigamente, pronto, posso dar aqui um exemplo, eu tinha um médico daqueles mesmos locais onde poderia chegar e ele tinha um caderno onde assentava a minha data de nascimento, da minha mãe e da minha irmã, os nomes todos, cor favorita, clube de futebol e isso tudo, né? Portanto, havia este serviço personalizado, digamos assim, que hoje pode ser efetuado e replicado através do digital. Existem coisas como, por exemplo, um CRM, né, que é um Client Relationship Management, onde permite criar e recolher. Exatamente, pode-se fazer a gestão da relação. Exatamente, o relacionamento com o cliente e isto aliado a um comércio local, que até agora só as grandes companhias é que tinham, mas, como eu disse, o entrave, o grau de acessibilidade era reservado apenas a grandes empresas e hoje em dia está muito acessível mesmo aos negócios locais. E os negócios locais começarem a entrar por esta vertente digital, que já estão, né? Muitos estão-se a redescobrir e a descobrir novas maneiras de estarem próximos dos seus clientes a nível mais local até. Há imensas ferramentas que a partir de tentativa e erro consegue-se chegar mais próximo e reduzir o tal distanciamento exigido por esta pandemia. Então, os dados que podemos recolher dos meios digitais vão também ser úteis para adequarmos os nossos produtos e a gama que compramos no nosso comércio local. Exatamente. Falava ainda há bocado antes de começar, estávamos a falar, por exemplo, do horário a que se poderia fazer os webinars, né? Este feedback que teve, o primeiro foi às 3 e este agora é às 6, este feedback e lá está. A primeira coisa que referimos foi que algumas lojas, há ali uma pausa que poderia ser benéfico utilizar às 3 da tarde e depois foi recomendado ser mais tarde, onde as pessoas que já estão a sair. Este feedback e este constante tentativa e erro e teste-erro e readaptar, reajustar a flexibilidade que é exigida dos meios digitais, porque isto é tudo muito rápido, né? Mas também é fácil mudar. Antigamente não, nos processos mais tradicionais há uma resistência à mudança. A nível da digitalização há uma flexibilidade que permite adaptar. Mas muitas vezes o proprietário do comércio local não tem competências digitais. Nesse caso, o que é que podemos fazer? Qual é o caminho que podemos seguir? Ainda bem que fala nisso, porque é realmente uma coisa que eu luto muito por tentar, não só para os meus clientes, mas a nível mesmo a nível de promoção nacional, né? Porque isto é um dos problemas que vários países, não é exclusivo a Portugal, mas vários países têm o problema do envelhecimento da população e isso dá também origem à acessibilidade de uma geração mais antiga ter acesso, não ter o mesmo acesso de uma geração mais nova, né? E criar sistemas que promovam a formação e promover também uma inter-relação entre gerações pode encurtar essa dificuldade das gerações mais velhas conseguirem chegar a esses meios digitais. Incluir gerações mais novas no negócio familiar, é isso? Exatamente. Passa muito por aí. Uhum. José, se calhar ias chamá-lo assim para lhe perguntar, tendo em conta estes sistemas digitais que estão a ser cada vez mais utilizados, mesmo no comércio local e sobretudo também no comércio local, quais são os tipos de formação ou quais os tipos de competências digitais e não só, não é? Porque toda a estratégia de vendas,
a estrutura da loja, tudo foi alterado, ou terá de ser alterado, terá de ser adaptado, readaptado, transformado. Quais seriam as formações, por exemplo, ou as competências que poderíamos ter aqui? Seriam importantes para a evolução de um negócio? Sim. Bom, uma delas estávamos agora a falar, não é? O Bernardo é que é o especialista disso, das questões, óbvio, por exemplo, nós próprios, nós na nossa loja, os tecidos são uma coisa muito específica, não é? Os clientes querem mexer, querem tocar, não é um negócio, eu não vou usar a frase, que eu não li o artigo do Bernardo, mas já vi que o início, a frase ou o nome do artigo é: isso não é para nós ou não é para este negócio, não é? Mas eu tinha um bocado essa ideia, que o vender online não é de facto para tecidos a metro, porque os clientes querem mexer, querem tocar, e é difícil descrever se arma, se não arma, não é fácil. Ainda assim, e continuando a entender que é difícil, nós aproveitámos, nós já tínhamos uma página de Facebook da loja, que era uma coisa pouca, e acabámos por a dinamizar nesta altura. Acabámos por a dinamizar. Mas, por exemplo, este é um exemplo, gestão de redes sociais, ou gestão comercial das redes sociais, como fazer, acho que é uma... que é especialmente... Eu ia-lhe pedir mais concretamente na área comercial. Sim. Porque depois, se calhar, o Bernardo, aí nessas competências digitais, conseguia também indicar-nos alguma outras... Sim, Margarida, aliás, não me ia alongar, só ia dizer que eu acho que, em termos de novidade, eu acho que, não é propriamente uma novidade, mas é especialmente importante nesta altura isso. Depois, tudo aquilo que já era importante antes, torna-se ainda mais importante agora, não é? A questão do atendimento. Nós no SECOA, nas nossas especialidades, é evidentemente a formação no atendimento e vendas. O atendimento e vendas é uma coisa que é muito importante e que eu costumo dizer muitas vezes na brincadeira ou a sério, mesmo nas minhas formações, que as vendas é uma daquelas áreas ou uma das principais áreas em que eu, se quiser trabalhar numa área, tenho preciso de formação para trabalhar nessa área. E normalmente as vendas não é assim. Qualquer pessoa acha-se que pode ir para as vendas, qualquer pessoa tenha facilidade em falar e fala bem e vai para as vendas, não é? Pronto. Esta é uma visão já é arcaica, que ainda assim muita gente tem essa ideia. É uma das coisas que às vezes é acusado negativamente o comércio de proximidade, que são os proprietários e são os donos e são pessoas que têm... E no início era um bocadinho assim, as próprias montras eram feitas pelo comerciante, pelo proprietário ou pelo colaborador que tinha mais jeito, não é? Pronto, esta ideia de ir profissionalizando e de ir formando é importante. E se é muito importante nunca perder um cliente, é evidentemente que numa altura destas, numa época de crise, em que temos menos clientes, em que há menos tráfego, ainda é mais importante que todos os clientes que entram saiam satisfeitos, não é? Pronto, portanto, eu acho que uma das formações, uma área de formação muito importante é esta área comercial, a área do atendimento, não sei o quê. Aliás, neste período, há marcas e empresas que se preocuparam com isso mesmo durante a quarentena. Nós no SECOA demos bastante formação online na área do atendimento e nas vendas. Falávamos aqui antes que eu dei pela primeira vez uma formação de 50 horas online, que era sobre negociação e vendas para uma cadeia hoteleira, não é? Pronto. Portanto, eu acho que é um bocadinho o back to basics, não é? Voltar ao mais importante, não é? Acrescentando aqui algumas questões, ficam ali para o Bernardo, das novas tecnologias e da gestão das redes sociais, do atender à distância, no fundo é do atender à distância, não é? Melhorar o atendimento presencial e acrescentar o atendimento à distância. Acho que eu diria simplificando que é isto que tem que se fazer, não é? Eu lembro sempre de uma coisa, não quero ser muito técnico, mas existe uma coisa que eu costumo designar por equação fundamental do retalho, que é uma coisa que diz que as minhas vendas são iguais a 3 coisas. As minhas vendas e não conseguimos sair daqui. São iguais ao tráfego, vezes a taxa de conversão, que é o número de pessoas que entram na minha loja ou que me visitam, que eu consigo converter em clientes, e vezes o ticket médio, aquilo que elas me compram em média. E em época de crise há uma coisa que se sabe, que é o tráfego diminui, o número de pessoas que vão à loja diminui. Okay? E há coisas que eu posso fazer em relação a isso, mas é aquilo que eu tenho menos poder de fazer. Pronto. Então o que é importante para que as vendas quebrem o menos possível? Que esta taxa de conversão, que o número de pessoas que me visitam e que saem convertidas em cliente, seja o maior possível. Melhorar esta taxa de conversão. Como é que eu consigo fazer isso? Atendendo melhor.
atendendo melhor, com mais formação, sendo mais profissional, ok? Pronto, é um bocadinho essa a ideia. Ok, obrigada. Bernardo, competências digitais, o que é que sugere em termos de formação e já agora quais os passos, porque falamos muito nas redes sociais, não é? Mas não será a única via digital que os comerciantes poderão ter, não é? Há outras soluções. Certo, certo. Eu gostava de pegar até aqui no exemplo aqui do meu colega da loja de tecidos. Vamos pegar aqui para tentarmos perceber como é que a criatividade e a utilização das redes sociais poderia ajudar aqui. Aqui um caso concreto que pode ajudar, se calhar, as pessoas também a entenderem. Por exemplo, fala-se muito da execução de blogs, fala-se muito da utilização do YouTube, fala-se muito na questão de vídeos e partilhas nas redes sociais. Poderia ser, por exemplo, uma área onde podia-se apostar num desenvolvimento de um blog onde se explicasse algumas coisas que se poderia fazer com os tecidos em casa. Por exemplo, dar exemplos do que é que as pessoas poderiam utilizar os seus tecidos e executar as suas próprias coisas em casa. Fornecer uma loja online, por exemplo, a vender os tecidos a metro, a pessoa podia fazer uma encomenda personalizada, há formulários onde a pessoa pode escolher o tipo de tecido, poderia ter uma fórmula de ter um formulário e fazer uma requisição de amostras de tecidos, ou seja, podia ter aqueles leques que eu sei que existem, que a minha mãe faz arraiolos e costuma pedir os exemplos das lãs, e vem aquelas cores de teste. E poderia ser uma forma de chegar aos clientes mesmo sem ser de forma presencial. Portanto, isto para explicar o quê? Há aqui há uma necessidade de ser criativo mesmo sem descolar da parte física das coisas, não é? Sendo um produto físico, há sempre necessidade de ter algo físico. Mas o complemento das redes sociais faz chegar mais longe e a parte da história, a parte do branding, ser um negócio com história, como é o caso, pode contar a história embeleza e cria romantismo à volta de toda a percepção que o cliente tem sobre os negócios. E isso ajuda imenso, a pessoa sente-se compelida tanto a ajudar uma loja com história a manter-se, como também sente que o seu trabalho, por exemplo, adquire um tecido na loja e diz que este tecido veio da loja tal, que me deu um atendimento, claro, muito mais personalizado, uma qualidade muito superior à dos comércios industriais, né? de forma massífica. E tal e qual como sempre foi, e disse muito bem, a fórmula é sempre a mesma, é tráfego e conversão. É essas as métricas que nós utilizamos também nas redes sociais, é medir a quantidade de pessoas, ver quais são as conversões e isso dá a tal percentagem de conversões. E a nossa luta é sempre aumentar o tráfego e aumentar a taxa de conversão para gerar mais e melhores negócios. O investimento deve ser feito sempre nessa vertente. E isto só para dar um exemplo, sendo criativo consegue-se adaptar a qualquer negócio e que... E por exemplo, a nível de complementariedade de serviços entre parceiros do comércio local, entre os produtos mesmo do próprio estabelecimento comercial, estamos aqui, o Bernardo está a dar a informação, a dar exemplos de como comunicar, não é? Que a parte da comunicação também é importante. Como poderá o comércio local comunicar também, lá está a questão de ter uma loja que está segura, como chamar e atrair os clientes? Através do digital? Através do digital, há vários canais, há as redes sociais, há o SMS, muita gente
menospreza o SMS, mas, por exemplo, posso perguntar aqui quem é que não abre um SMS quando recebe um SMS. Toda a gente abre um SMS, portanto tem uma taxa de leads, ou seja, a pessoa abre os SMS quase de certeza. Existe o e-mail, existe uma panóplia de fórmulas de chegar, e existem os anúncios pagos propriamente ditos, né? Há fórmulas de patrocinar os anúncios, e uma pessoa coloca uma peça de conteúdo nas redes sociais ou mesmo no Google, um website, e patrocina para as pessoas quando procuram um certo termo, um certo determinado termo, vai chegar a esse site, e isso é toda uma panóplia de ações que se pode fazer para chegar mais longe. E falo também aqui da publicidade, porquê? Porque hoje em dia os sistemas, os Facebooks e os Googles, as redes sociais em geral e os sistemas de motores de busca permitem que se consiga filtrar o público-alvo a níveis, por exemplo, dos tecidos. Podemos dizer que queremos vender um certo determinado tecido a senhoras entre os 18 e os 30 anos que têm preferência por amarelo, nem querem o branco para o vestido de noiva, querem o amarelo. E podemos dizer, e podemos criar uma imagem específica com 3 exemplos diferentes e aplicar ao mesmo tempo e ver qual é que é o anúncio onde a pessoa clica mais. E a partir daí reduz os outros 2 e aplica só aquele que converte mais, ou converte em leads, e possivelmente poderá converter mesmo em negócio, e está aí uma venda. Isto é tudo possível reduzindo o raio de geolocalização. O Google sabe isso tudo, sabe quem se vai casar, sabe onde é que vive a pessoa, sabe o poder de compra, portanto pode-se também definir uma escala de tecidos e qualidade de tecidos. Isto permite uma complementaridade, não reduz a parte do comércio local, exatamente, e permite acrescentar muito valor e aumentar a qualidade do serviço. Ok. José, acrescenta aqui alguma outra ideia na forma de comunicar a segurança da loja, de comunicar o que é que a loja vende, quais são as novidades? A Margarida agora falou aí da questão da segurança, que é uma questão especialmente pertinente neste momento. Eu falei há bocadinho das medidas tomadas para tornar mais segurança. Eu acho que neste momento o comércio de proximidade tem aqui uma vantagem. Primeiro, é um comércio ao ar livre, não é? Portanto, versus os centros comerciais, não é? Neste momento é um momento especialmente, hoje li algo no Público ou no Observador, não tenho certeza, sobre 70% das pessoas dizem que ainda não voltaram a centros comerciais e restaurantes, ou seja, a ideia do medo e não sei o quê. Uma das coisas que o comércio de rua e o comércio de proximidade pode fazer é precisamente aproveitar nessa comunicação, nesses meios de comunicação, que podem ser que o Bernardo falou, acrescentar esta questão do visite-nos, que nunca foi tão seguro como agora, não é? Nunca foi tão seguro como agora. E essa ideia de comunicar segurança parece uma coisa importante, e de facto esta questão das mensagens. Eu falei um bocadinho, estávamos a falar antes de começar, na questão das clientes a quem nós ligamos. Outra coisa, não só a questão do comércio de proximidade, não só por ser um comércio em que se circula ao ar livre, como também, normalmente, o comércio de proximidade, nós falámos isto aqui antes de abrir o painel, que era o facto dos colaboradores do comércio de proximidade serem pessoas que estão há muito tempo nas lojas, ou são os proprietários, ou são colaboradores que estão há muitos anos, e em quem os clientes confiam especialmente. Eu confio, naturalmente, que eu confio mais em alguém que me atende já há 2 anos, há 3 anos, há 7 anos, do que em alguém que eu vejo pela primeira vez hoje e que daqui a um mês já não está na loja e tal. Portanto, eu confio nesta pessoa e eu posso falar com esta pessoa. Portanto, nós podemos falar. Eu percebo que os nossos clientes confiam imenso nos nossos colaboradores, imenso. E ligam e dizem, mas posso ir aí, mas é seguro. Venha, é seguro, não é? Portanto, esta ideia de que o comércio de proximidade pode aproveitar as novas tecnologias para comunicar aos seus clientes de que não só os produtos, como falávamos antes, mas também essa história, olha, é seguro, venha que é seguro, venha e virá como se vai sentir seguro, venha, como dizia aquela cliente que eu contei aqui no início, que ligou, mas isto em Lisboa não está complicado, olha, a Baixa nunca esteve tão vazia. Os transportes públicos, a Baixa, nunca esteve tão vazia e nunca foi também tão seguro eu estar aqui na loja, não é? Pronto, e isto parece-me também muito importante, é uma forma neste momento de comunicar também segurança, não é? Que neste momento é um driver adicional nesta altura, enfim, ninguém nunca se preocupou se é seguro ir às compras à Baixa, não é? Esta é uma coisa nova, mas eu acho que neste momento é o que está a montante de tudo, não é? Está a montante de tudo.
Nós temos aqui uma pergunta, se calhar antes de lançar para os oradores, eu queria aproveitar aqui para introduzir um outro tema que vem no seguimento do que estávamos a falar. Na rede do freguês, aqui na freguesia de Massamá e Montabrão, há alguns projetos que se têm estado a desenvolver e que demonstram que a proatividade do comércio em si, a forma de como se envolvem e como também procuram fazer mexer e mostrar essa segurança, e para além disso descobrir novas formas de fazer negócio. E eu queria desde já indicar aqui estes exemplos, que eu acho que são exemplos dignos de serem falados, porque, por exemplo, temos um restaurante que neste momento tem uma complementariedade de serviços e, para além de ter o restaurante e o takeaway, tem também no seu espaço uma mercearia. Porquê? Aproveitou a oportunidade que que está localizado numa zona onde há pouco comércio e então veio, de certa forma, associar novos produtos e serviços também à sua atividade principal. Temos, por exemplo, uma outra questão, indo buscar o digital que o Bernardo estava a comentar, de uma loja de produtos de suplementos alimentares e vitamínicos, que há já há alguns anos estava com a ideia de constituir uma loja online e que decidiu finalmente, e dada a pandemia, dar esse passo. Temos uma outra loja que, em nome individual e por estar inserida num agrupamento comercial, lançou uma espécie de vouchers entre parceiros, entre lojas, em que, ao consumir numa loja, dá desconto noutra e é mútuo, digamos assim. Temos estes exemplos. Eu não sei se tanto o Bernardo como o José se têm mais alguns exemplos desta reinvenção que é tão necessária depois do Covid. Não sei se têm mais alguns exemplos que possam transmitir. Eu tenho, não sei se o José tem. Pronto, por exemplo, não sei se já ouviram falar da Dona Estefânia, ali no mercado da Estefânia, as Cajadas e Travesseiros, que foi uma empresa que foi criada pelo presidente da Associação Empresarial de Sintra, e tem uma história muito interessante, né? Que ela tem menos de um ano, né? E lançou-se mesmo quase no início da pandemia, lançou-se este ano, ou começou um bocadinho, não, começou no final do ano passado. E de repente apanhou esta pandemia, e sendo uma loja concorrente a lojas, pronto, centenárias como a Piquita e a Casa do Preto e outras afins. E teve sempre uma aposta de componente, tanto de comércio local, porque é inserida ao pé do mercado da Estefânia, que fica na Portela de Sintra, e também sempre se promoveu muito a nível digital. E agora, com a pandemia, optou por começar a fazer uma distribuição ao domicílio. Começou por aplicar um mínimo de venda, né? Porque para enviar só apenas um produto pode não justificar os custos de envio, mas colocou um teto mínimo de encomenda e virou-se para o takeaway e entrou em contato com alguns parceiros de takeaway que também se criaram, até a Uber Eats e outras empresas tecnológicas dessa área tiveram que se readaptar para conseguir fornecer serviços como parceiros a estes estabelecimentos comerciais. E teve sucesso, continuou a vender e não parou, mesmo em plena pandemia. As pessoas continuaram a consumir e sempre esteve aberto
para fornecer, embora fechado e lá está, sem nunca menosprezar as condições de segurança tanto dos funcionários como dos clientes, protegendo-os e uma das coisas que eles fizeram também que eu achei engraçado foi, fizeram um vídeo a mostrar as condições, ou seja, eles mostraram como era entrar na loja e mostrar que estavam garantidas todas as condições de segurança. Já dá essa confiança. E divulgaram nas redes sociais. E divulgaram nas redes sociais, exatamente. Certo. Também aqui a parte da parceria na parte da distribuição, não é? Sim, exatamente. Posso dar só mais acrescentar aqui um exemplo que também tem a ver mais com parceria, que é a Associação de Comerciantes da Baixa, designada mais exatamente por Associação de Dinamização da Baixa Pombalina, aproveitou para, por uma questão de custos, de contactar, enfim, um fornecedor, no fundo criar uma coisa chamada plataforma Baixa Chiado Online. No fundo foi criar um negócio online e um parceiro que contactou diferentes as lojas da Baixa Chiado, sobretudo as insígnias não internacionais, não é? Os pequenos comércios, e criou um negócio online em que uma plataforma com diferentes lojas. Eu estive hoje a ver, atento, vir para aqui quantas lojas e neste momento tem 63, são 63 as lojas que fazem parte dessa plataforma e que começaram porque não tinham lojas que não tinham negócio online e que passaram a ter agora um negócio online, têm um parceiro especializado que ajuda na criação da loja e que ajuda também na explicação e na resolução de problemas técnicos, etc. também. Não é? Imagino que sejam coisas que avançam e que depois não voltem atrás, ou que se possam adaptar, mas que são passos novos, sem querer dizer que são benefícios da pandemia, como o Bernardo também não me soa bem, mas não deixam de ser coisas novas que se fazem e que provavelmente... São oportunidades que podem ser aproveitadas. Oportunidades que irão e que não voltarão eventualmente atrás, não é? Uhum. Pronto. Agora, antes de finalizarmos, não queria deixar sem resposta aqui uma pergunta que nos colocaram a respeito do cartão freguês. Eu penso que tanto o Bernardo como o José já estão mais ou menos por dentro do projeto. Sim. É um projeto de dinamização do comércio local. Está aqui indicado que é um modelo que se baseia meramente em descontos e que qual seria a forma de melhorar esta iniciativa, que mudanças e melhorias poderiam ser feitas e de que forma poderíamos ainda apoiar ainda mais o comércio. Não sei se algum de vocês quer começar. Bernardo, diga. Posso começar eu. Pronto, oferecer os descontos já é um princípio, não é? É claro que é uma coisa que pode ser melhorada e a nível de vouchers acho que é uma ideia interessante. Porque promove precisamente este bairrismo, não é? É tentar vender não só o seu, mas vender o dos outros, que é uma coisa que muitas vezes no comércio local, pelo menos não querendo ferir suscetibilidades, mas no conceito de Sintra às vezes há muito essa tendência de fecharmos um pouco aos nossos negócios. E tudo o que promova uma interligação, ou seja, compras o meu, mas também compras do meu colega aqui do lado, promover essa distribuição e preferência pelos nossos colegas locais, acho que todas as iniciativas são boas. Deve ser também promovida, na minha opinião, para melhorar, estou a ouvir aqui a pergunta, para melhorar os resultados e melhorar e não ser baseado apenas em descontos, será promover também a promoção ou mesmo revenda, não sei, por exemplo, uma pessoa tem uma loja mais bem localizada e outros têm outro tipo de clientes, se calhar venderem os mesmos produtos, haver um cruzamento, haver uma espécie de cabazes, por exemplo, também é interessante, é sempre uma ideia interessante. Existem diversas formas de promover essa distribuição local e promover-se uns aos outros, e acho que é um exercício muito nobre promover este bairrismo
no nosso concelho. Noutros concelhos, pronto, eu, viajando aí por esse país fora, vê-se que lá assim, principalmente no norte, vê-se muito mais essa questão. As pessoas gostam de chegar, têm um cabaz de produtos da região e acho que falta um bocado isso no conceito de Sintra. Mas é só a minha opinião. Ok, Bem, eu acrescentaria aqui, eu percebo a pergunta, ainda assim, não é por acaso que mesmo as grandes insígnias da distribuição moderna continuam a ter cartão de fidelidade nas marcas e nas lojas, apesar de tudo continuam, até a ideia do desconto, etc., continua a ser aliciante. Agora, eu concordo que se pode ir para além disso. Eu, por exemplo, sou um fã, já fui mais porque houve uma experiência na Baixa de Lisboa que não correu bem, mas eu acho que pode correr, da ideia da gestão de centro urbano. Isto é, o Bernardo estava a falar, e é verdade, Junta de Freguesia, Massamá e Montabrão. A ideia de centro comercial a céu aberto, não é? A ideia de uma união dos comerciais, a ideia de que se pode... Há coisas boas que nós podemos aprender com os centros comerciais, e uma delas é a gestão do espaço. A gestão do espaço. A tentativa de alguma uniformização, a tentativa de emoção que pode ir desde os horários a uma imagem comum, por exemplo, uma plataforma digital, mais uma vez, que nesta altura seja especialmente útil, onde as lojas estão representadas e há uma imagem. Na Baixa isso aconteceu em tempo. Tivemos a agência chamada ABC, Agência para a Promoção da Baixa Chiado. Não correu bem por questões, enfim, não importa agora muito. Aliás, a Associação Empresarial de Sintra pode ajudar nisso, porque, se eu bem percebi, o professor Carmona está ligado à Associação, se bem percebi, e o professor Carmona foi Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, e enquanto Presidente da Câmara Municipal de Lisboa presidiu a Agência da Baixa Chiado, a Agência de Promoção da Baixa Chiado, não é? E a ideia, no fundo, é uma coisa que já se faz em muitas cidades europeias, que se conseguiu recuperar muitos centros históricos que estiveram em decadência e conseguiram-se recuperar assim, com a ideia da gestão do centro comercial a céu aberto. E a gestão. E eu acho que até temos uma ocasião especialmente importante ou especialmente boa para o poder fazer, uma oportunidade, porque um centro comercial a céu aberto é mais seguro do que um centro comercial fechado, não é? É especialmente seguro em termos de pandemia ou de não proliferação do vírus. Portanto, a ideia de termos uma plataforma, uma imagem comum, um símbolo, uma agência da promoção de Massamá e Montabrão, como lhe queiram chamar, uma imagem qualquer comum, guarda-chuva do comércio todo, proximidade, onde haverá, naturalmente, quem faz este cartão freguês pode ser uma das, mas podem ser muitas outras coisas. A divulgação, uma base de dados de clientes comuns, por exemplo, a todas as lojas que façam parte do espaço, a ideia de períodos comuns, por exemplo, períodos comuns ou mais comuns possíveis de montras, períodos comuns de promoções, não sei, enfim, são imensas. Há muita literatura também disto, como dizia o outro, vem tudo nos compêndios, não é? Há muita literatura sobre isto e eu acho que respondendo aqui ao Francisco Duarte, eu acho que esta é uma das formas. Eu continuo a acreditar imenso, não correu bem na Baixa. A Baixa também é um sítio especialmente complicado pela sua dimensão, pelo número... E também tem uma estrutura diferente, não é? Pelo número de parceiros envolvidos, envolveu o Metropolitano de Lisboa, enfim, não é fácil chegar a acordo, mas eu continuo a acreditar, até porque isto acontece em pelo mundo fora, pelo menos que eu conheço pelo mundo ocidental fora, na Europa, nos Estados Unidos, há muitas, até no Japão, há muitas experiências sucedidas desta gestão comum, desta ideia do centro comercial a céu aberto. Eu acho que era especialmente importante nesta altura se conseguisse retomar. Obviamente há sempre algumas questões básicas, por exemplo, a decoração das ruas, etc., por aí fora, a decoração das ruas, a limpeza das ruas, ou seja, a Câmara, envolver a Junta de Freguesia, neste caso a Câmara e a Junta de Freguesia, nestas questões básicas de higiene, de limpeza e de segurança, e depois as associações empresariais ou de comerciantes chegar aqui do que é que que medidas podem tomar em conjuntos com uma imagem única, etc, etc, etc. Não é? Não sei se os toldos, bandeirolas, inclusivamente fontes de receita, dou um exemplo que acontece, salvo erro, é italiano, que é umas bandeirolas nos candeeiros da Junta de Freguesia, não é? Onde as marcas podem fazer publicidade e esse valor pago pelas marcas reverte precisamente como forma de financiamento desta entidade gestora do centro comercial. As entidades precisam de recursos para gerir.
Uma outra coisa que eu acho que é muito importante e que é complicada em Portugal, eu sei, e estamos numa época especialmente difícil, especialmente complicada, e apesar de tudo, nós estamos aqui 20 pessoas, não é? Eu sei que o cartão freguês já tem, se bem tenho ideia, que só, neste momento o cartão freguês já tem cerca de 200 e qualquer coisa associados, não é? Esta história do associativismo em Portugal que é complicado, e eu tive muitos anos dedicado ao associativismo e sei como é. E aqui não há muito, aqui é muito a ideia dos carolas e do passa-palavra, não é? Da importância do associativismo. Se calhar estas associações, e nós tínhamos isso na agência da Baixa Chiado, alguém responsável que visitasse. E o ideal é que seja alguém conhecido, estamos a falar de comércio de proximidade, alguém que vá de loja em loja, que fale com os empresários e que lhes explique isto e que os queira, e que faça com que eles se juntem, não só para pagar alguma cotização, mas sobretudo para dar algum trabalho também, trabalho e ideias, participarem em reuniões. Acho que isto era, enfim, era aquilo que me lembrei de dizer agora. Obrigada pela sua intervenção. Bernardo, diga. Gostava só de acrescentar aqui uma coisa que aqui o companheiro Viegas Simão estava a falar e que eu esqueci ainda há bocado de falar, é a questão da certificação Covid da Associação Empresarial de Sintra, que nós, como também fazemos as vistorias de segurança e alimentação e higiene no trabalho, nós também promovemos uma certificação onde nós vamos verificar as condições dos estabelecimentos comerciais, vamos mesmo aos estabelecimentos e temos um formulário onde a gente verifica e atribuímos, caso sejam garantidas as condições, que normalmente podendo não estar à partida, são desenvolvidas e criadas essas condições e nós certificamos os estabelecimentos para esse efeito, para dar também essa segurança. Uma forma de comunicar essa segurança também, exatamente, não é? Exatamente. Aqui na minha um safe and clean como a exatamente hotelaria. Exatamente. Ok. Pronto. Temos aqui também Cristina Dimas, que acrescenta que outro exemplo de plataforma digital de pequenos retalhistas é o comerciantes.pt. Francisco Duarte agradece as respostas dos oradores e Veigas Simão fala também que relativamente ao cartão freguês o feedback não é positivo e que na medida em que não acrescentou nada acrescentou nos últimos 6 anos. Pronto. Não nos vamos estar a estender sobre isto, está bem? Queríamos, a ideia deste webinar era muito o que é que podemos fazer enquanto comerciantes. Foi muito bom também ter este contributo dos oradores em relação mesmo ao projeto do cartão freguês. Queria só indicar, estão aqui algumas pessoas da SECOA, do SECOA, queria indicar também que temos o cartão freguês tem uma parceria com o grupo, com o Centro de Formação SECOA e nesse sentido, tendo ficado um pouco em stand-by para as formações e alguns workshops para o freguês, por isso é que também tocámos um pouco nesse assunto para perceber qual a relevância dos temas, não é? Tanto competências digitais como atendimento e vendas. Falámos um pouco disso. Falámos também aqui na parte da digitalização das redes sociais, da comunicação e de todas essas ferramentas que estão ao alcance dos comerciantes. E também queria aqui deixar a indicação de que o cartão freguês irá ter um site dedicado apenas ao cartão freguês, onde os comerciantes terão o seu espaço, onde poderá ser também um canal de comunicação com os seus clientes. De momento, queria deixar aqui o Bernardo e o José também dizerem umas últimas palavras e iríamos terminar de seguida, está bem? Muito bem. Começo eu. Pode ser. Pronto, de salientar que simplesmente isto da digitalização e principalmente em tempos de crise como é esta pandemia,
o que deve ser feito é mesmo arriscar um bocado, né? Porque de certa forma já não há, às vezes há situações onde não há muito a perder, ou melhor, só há sempre a ganhar. E é importante que as pessoas percebam que é preciso tentar e errar e tentar e errar e não ter medo de desenvolver coisas que sejam fora da caixa, que sejam criativas. E é só isso, só é possível desenvolver-se e aprimorar as soluções dessa forma. Portanto, estamos mesmo numa época onde é arriscar e tentar coisas novas, porque fazer as coisas da mesma forma já não é realmente possível e vai ser sempre ultrapassado por alguém que faça. Portanto, é de salientar que mesmo para o comércio local deve ser feito um desenvolvimento e uma tentativa de criar soluções novas para continuar a corresponder às necessidades dos nossos clientes e promover em conjunto o nosso comércio local, que é muito importante para a dinamização da nossa economia local. E obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigada, Bernardo. E eu também quero agradecer, mas antes disso queria só dar um exemplo, uma coisa que me parece importante, não sei se há comerciantes aqui no webinar a ouvir, mas da nossa capacidade de reagirmos, comerciantes, e sobretudo pequenos comerciantes, reagir depressa e reagir às novas medidas, por exemplo agora no dia 24 e no dia 25, aliás no dia 24, saiu um novo decreto-lei com um conjunto de medidas. Nós não sabemos ainda que plafond haverá para essas medidas, ou não haverá, se o plafond não é, e portanto parece muito importante reagir depressa. Eu vou-vos dar um exemplo, há bocado a Margarida perguntou-me sobre as medidas que tomei, em termos, por exemplo, de segurança dos clientes, e eu falei delas, mas não falou do apoio que tivemos ou não tivemos. Obviamente nós tomámos as iniciativas ainda sem ter apoio nenhum, mas entretanto depois surgiu uma medida chamada ou apoiar ou adaptar, que eu não tenho exatamente agora a certeza do nome, que é um financiamento até 80% desses materiais todos adquiridos, ok? Pronto. Eu reagi, a questão é a importância da reação rápida. Houve uma linha de crédito dedicada a isso, que salvo foram 50 milhões de euros, e nós, na loja, nós na empresa, candidatámos a essa linha de crédito no dia em que ela abriu. Ela abriu à meia-noite, não vou dizer que foi à meia-noite, mas às 7 da manhã estávamos a entrar no site e a preencher. Conclusão, conseguimos obter o financiamento, recebemos logo 50% desses 80%, e os restantes 50% virão nos próximos 6 meses. E eu sei que, por exemplo, um colega nosso, um comerciante colega nosso, reagiu apenas no dia 20, foi no dia 15, no dia 20 de maio. E no dia 20, quando reagiu, a linha já estava esgotada. Pronto. E esta é uma das coisas importantes, não é? Era na lógica first come, first serve. Sim, e esta é uma coisa importante. Como é que nós fazemos isto? É estarmos atentos, estarmos pendentes, reagirmos. Aqui, às vezes, os comerciantes podem, por exemplo, ontem eu ouvi o presidente, acho que era o presidente ou alguém da direção da Confederação das Pequenas e Microempresas, a falar que muitas vezes são pequenos empresários, é ele e a mulher, e não sei o quê, como é que estamos. A ideia mais uma vez, a importância do associativismo e de ter a quem recorrer, a ter um apoio jurídico, ter um apoio contabilístico, não é, etc. Mais uma vez a importância do associativismo. Pronto. Para terminar, também vos queria agradecer e queria também insistir um bocadinho, ou não estivesse aqui enquanto formador de SECOA, de facto, na importância da formação. E na importância, e mais uma vez, num momento especialmente difícil, mais do que nunca, a ideia de não perdermos clientes, temos menos, a ideia de não perdermos clientes é especialmente importante, não é? E o feedback que nós no SECOA temos obtido dos nossos clientes, das empresas que são fundamentalmente, ou 90% de comércio e serviços, é do impacto positivo nas vendas, que no fundo, se quisermos, costuma-se dizer o bottom line é o que conta, da formação na última linha, não é? Que conta. Portanto, mais uma vez insistir de que a importância da formação neste momento especialmente difícil, e não só, deixando lastros também para um futuro. Mais uma vez também agradecer à Margarida e à Junta de Freguesia de Massamá e Montebrão, em meu nome, em nome do SECOA, acho que posso falar aqui em nome do SECOA. E ao Bruno, obrigado, foi um prazer também conhecê-lo, vamos estar em contacto. Deixou aí umas ideias para o digital, para os tecidos, que eu fiquei aqui. Pronto, quem sabe? E se precisar de ajuda, já sabe. Sim, vou precisar. O networking a funcionar. Exatamente. Eu não sei se alguém... as perguntas estão aqui, está bem, ok, é por... Já vi, nada. Já temos aqui também a SECOA a agradecer o convite e o convite para estar presente neste webinar através do José Quadros. Pronto, para finalizar, queria uma vez mais agradecer ao Bernardo e ao José
e à Associação Empresarial de Sintra, não é? E ao Centro de Formação Profissional de Comércio e Afins, que é o SECOA, pela representatividade, não é? E queria deixar-vos também com umas notas finais sobre a importância daquilo que falámos aqui, da parte do comércio se reinventar, indo ao encontro e percebendo tanto pelos meios digitais como pelos meios presenciais quais são as novas necessidades do seu público, não é? Indo também, procurando também soluções novas, pegando nas palavras do Bernardo, fora da caixa, se for o caso disso, comunicar também em segurança, comunicar em novas plataformas. Este é o caminho, se calhar, para um comércio mais profissional e mais aproximado, mais próximo, apesar de todas estas contingências e todas estas distâncias que nos são exigidas agora. E penso que é tudo. Muito obrigada pela vossa presença, a todos os participantes também. Obrigado. E o resto de uma boa tarde. Obrigado igualmente. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde.